Queridos, todos vocês sabem, né, ou se não todos, a maioria de vocês sabem que nós temos por tema este ano o seguinte lema: compartilhe Jesus. Nós entendemos que é um tempo muito oportuno e muito necessário de proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e anunciarmos a palavra do Senhor como igreja. E hoje eu quero continuar aqui, irmãos. Nós vamos nos deter no livro de Atos, tá bom? Eu quero me deter no livro de Atos e eu quero compartilhar mais 3 princípios que norteiam a evangelização. E eu espero que Deus fale com você em nome de Jesus. Primeira referência bíblica, Atos 2, de 1 a 11. Eu vou ler o texto todo, queridos. Eu sei que muitos conhecem esse texto, mas eu quero ler todo o texto para que você compreenda exatamente o que estava acontecendo ali, tá bom? Diz assim, versículo 1: chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, preste atenção nisso, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Essa parte é muito importante. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Amém, irmãos? Amém. Se você já leu o livro de Atos, você sabe o que estava acontecendo aqui neste contexto. Jesus morreu, ressuscitou, falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, e os discípulos, num grupo bem reduzido, se mantinham reunidos ali durante um bom tempo, mas ainda um pouco acuados, assustados, porque eles não sabiam exatamente o que eles deveriam fazer. E então Jesus prometeu: guardem Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos do alto, pelo poder de Deus. E então no dia de Pentecostes, é importante você entender que acontece no dia de Pentecostes, porque Pentecostes era uma das festas de peregrinação do povo de Israel. Então na festa de Pentecostes acontecia um fato comum, que era a prática daqueles homens. Judeus de todas as partes do mundo, e não apenas judeus, mas convertidos ao judaísmo, iam até Jerusalém para festejar Pentecostes. Por isso você vê uma gama de nações representadas aqui. E claro, nem todos falavam o hebraico ou o aramaico, nem todos falavam o idioma daquele local. E por isso é um espanto, assim, esses galileus estão falando na língua que nós falamos. Como é que é possível isso? Então, é um fator muito diferente. Então, quando o Espírito Santo de Deus enche aqueles homens que estão ali, eles então recebem essa capacidade de falar no idioma que aqueles homens que não eram daquela região compreendessem. Mas o mais interessante para mim, que eu quero focar nesse texto, e aí eu não quero entrar na questão sobre batismo no Espírito Santo, o poder de Deus, porque não é o foco disso que nós estamos falando aqui, porque o meu foco aqui é evangelização e princípios que norteiam a evangelização. É importante nós
percebemos o que o texto fala no versículo 11. Fala exatamente o que aqueles homens ouviam. A Bíblia diz que os homens, as pessoas que vinham dos vários lugares do mundo, eles ouviam declarar as maravilhas de Deus na própria língua deles. Quem entendeu isso que eu estou falando? Amém. Irmãos, quando o poder de Deus enche aquele primeiro grupo de cristãos um pouco assustados e intimidados pelo momento em que eles viviam, a primeira manifestação de poder de Deus é dar àqueles homens a capacidade de falar num idioma que não era o deles, e quando falar num idioma que não era deles, anunciar as maravilhas do Senhor. Vocês entenderam isso? Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando nós, em primeiro lugar, o princípio que norteia a evangelização, nós precisamos aprender a vislumbrar as grandezas e as maravilhas de Deus. Nós não vamos, queridos, quando nós nos deparamos com as maravilhas e as grandezas de Deus, quem Deus é, a sua grandiosidade, a sua soberania, o seu poder, as maravilhas que Ele faz, então diante dessas coisas, todos os nossos problemas, eles se tornam algo secundário, eles se tornam algo que perdem o sentido. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Os homens ali de Atos 2, quando são cheios do Espírito Santo, eles têm, por assim dizer, de uma forma espiritual, e por isso então eles manifestam isso num outro idioma, porque é todo um processo de manifestação de Deus ali. O que eles estão manifestando é uma compreensão das maravilhas e da grandeza do Senhor que eles servem. Sabe quando, irmãos, nós vamos conseguir sermos eficazes na nossa vida de evangelização? Quando nós formos tomados por um sentimento de encantamento da glória de Deus, um sentimento de encantamento diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus, diante das maravilhas de Deus. Eu percebo que muitas vezes nós ficamos letárgicos, paralisados, desinteressados, porque nós não temos essa sensação a mesma sensação que existia em Isaías: ai de mim, Senhor, eu vi a sua glória, ai de mim, Senhor, porque eu estou diante do Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu sei que eu sou um homem impuro, e eu sei que a minha geração é impura, e meus lábios são impuros, e os lábios da minha geração são impuros. A experiência dele é um vislumbre da maravilha, da glória de Deus, da grandeza de Deus. E como Isaías responde à grandeza de Deus, irmãos? Como Isaías responde à visão que ele recebe do Senhor? A visão que ele recebe, o entendimento que ele recebe de Deus. Qual é a resposta de Isaías? Isaías 6, se não me engano. O que ele diz para o Senhor? O que ele fala, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diante daquele momento em que Isaías vê a glória de Deus, a única coisa que ele consegue dizer de forma coerente é: Senhor, eis-me aqui, me envia, porque eu quero fazer parte dessa obra. Amém. Nós também podemos citar aqui, irmãos, Pedro, irmãos, ele era um negador, fazia, parece que, parte da essência intempestiva de Pedro, muitas vezes falar uma coisa e fazer outra. E aí você pensa assim: Pedro fez isso quando ele negou Jesus. Realmente, esse é um dos momentos. Mas se você lembra, quando você vai ler o livro As Cartas, Pedro também, quando estava junto aos gentios com Paulo, ele festejava. E quando chega os judeus, o que Pedro faz? Ele tira o time de campo e faz de conta que não era com ele. Pedro era um homem que oscilava em suas opiniões. Ele falava uma coisa e muitas vezes fazia outra.
Mas Pedro foi um homem impactado pela glória de Deus e nem por isso deixou de proclamar. Vamos para Paulo, irmãos, o maior dos apóstolos. A Bíblia dá a entender que Paulo tinha uma doença crônica, espinho na carne. Então, quando se refere ao espinho na carne, a maioria esmagadora das pessoas acredita que Paulo devia ter algum problema de saúde que tornava a sua aparência desagradável. E não apenas isso, mas a Bíblia fala, quando Paulo vai conversar com os coríntios julgam Paulo um homem de presença fraca, um homem sem capacidade de eloquência, um homem sem retórica, por assim dizer. Então era um homem doente, mas mesmo assim ele viu a glória de Deus e ele continuou proclamando o Evangelho. Nada impediu esses homens de manifestar a glória de Deus e fazer a obra de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu quero dizer aqui essa noite? Amém. Amém. Irmãos, se nós queremos evangelizar, ou melhor, um princípio norteador para o evangelismo, para uma vida de evangelização, é a capacidade que nós temos de contemplar o Senhor na sua grandeza. Amém. Eu vou falar para você algo, e eu quero que você reflita muito sobre isso. Eu não acredito que uma pessoa que contempla a glória de Deus e saiba quem Deus é, consiga se manter indiferente à obra de Deus. Eu não acredito nisso. Porque Deus, em sua glória majestosa, muda todas as coisas, inclusive o nosso coração. Amém? Então, o primeiro princípio que norteia uma vida de evangelização é esse princípio, que nós precisamos vislumbrar a grandeza de Deus. Precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter uma experiência viva e clara com a glória de Deus. Nós precisamos ser tomados pelo encantamento, pela beleza, pela sublimidade de Deus. Falta isso na igreja de Jesus. Falta isso na igreja de Jesus. Falta isso na minha vida, falta isso na sua vida. Falta isso na igreja de Cristo como um todo. A capacidade de ficar impactado com Deus. A capacidade de ficar prostrado diante do Senhor, simplesmente porque Ele se manifestou. Nós continuamos insistindo em depender de ações emocionais que nos levam e nos impulsionam a um lugar de devoção, como se isso fosse espiritualidade. Eu vou falar para vocês algo, irmãos. As maiores experiências que eu tive com Deus não foram no culto. As maiores experiências que eu tive com Deus foi a sós com Ele. Eu posso listar muitas dessas experiências. Tive grandes experiências em reuniões de culto, em reuniões congregacionais. Mas posso te dizer com toda certeza que as minhas maiores experiências de compreensão de quem Deus é, se deu quando eu estava sozinho na presença do Senhor. Nós precisamos disso. Amém? Vamos então para o segundo princípio. Ele está em Atos 3, de 1 a 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Pedro e João indo para o lugar de oração, período da tarde, eles se encontram com um homem, um aleijado, pedindo esmola. E o diálogo que ele tem com esse homem é uma coisa muito interessante. Pedro olha para o aleijado, aquele mendigo, aquela pessoa que estava mendigando ali na entrada do templo, e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho nem prata, nem ouro, mas eu tenho algo melhor. Não está escrito isso na Bíblia, mas é óbvio que é melhor. Não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo melhor. Levanta e anda. Ser curado em nome de Cristo, o Nazareno. Irmãos, quando nós falamos, e interessante que depois que isso acontece, este homem é curado, o que ele faz? Ele vai junto com Pedro e João para o pátio do templo, pulando, deixa eu até pegar aqui, ele faz andando, saltando e louvando ao Senhor. Amém? Amém? Amém. Irmãos, quando se fala em evangelização, o segundo princípio que eu quero que você preste muita atenção aqui é que nós somente podemos dar aquilo que nós temos. Amém? Amém. É impossível você oferecer algo que você não tem. É impossível você proclamar a palavra de Deus se a mesma não é viva e eficaz em você. Eu estou falando proclamar a palavra de Deus como autoridade e poder, amém? Porque nós sabemos que falar sobre a palavra, muitos podem falar. E inclusive, muitos fazem por interesses escusos. E Paulo, inclusive, num determinado momento nas suas epístolas, diz que não importa se estão pregando Jesus por interesse próprio ou não, importa que preguem. Mas nós estamos falando para pessoas convertidas, pessoas que querem amar a Jesus. Eu estou querendo dizer bem claro para vocês: pregar a palavra, anunciar a palavra, proclamar o Evangelho de Jesus com autoridade e poder, só pode ser feito por aquelas pessoas que são impactadas pela vida de Deus. Nós não temos como dar aquilo que nós não temos, irmãos. Amém? Amém. Sabe por que Pedro e João estão indo ali para um dia rotineiro da vida deles, e ao encontrar aquele mendigo, eles têm a capacidade de olhar nos olhos daquele homem? Eles falam: olha para mim, e falam assim: ó, eu não tenho prata e ouro, o que eu tenho aqui é uma experiência viva e eficaz com Deus Todo-Poderoso. Eu conheci o Cristo, o Salvador da humanidade. Eu sei que Ele morreu e ressuscitou. Por isso, no nome dEle, na autoridade do nome dEle, eu posso dizer: levanta e anda. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos, que Pedro e João não estão falando sobre teoria. Eles estão falando sobre aquilo que eles possuíam. Eles estavam dando aquilo que eles já tinham recebido. Eles estavam anunciando e manifestando o poder de Deus. E eu insisto aqui, meu foco não são nem nos sinais propriamente dito, que eu sei que acompanharão aqueles que creem.
Eu só estou querendo mostrar para vocês que aquela experiência de Pedro e João no caminho para o pátio é algo, por assim dizer, normal e natural na vida daqueles homens, porque simplesmente eles estavam oferecendo o que eles tinham de melhor. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham a vida de Deus. E eles olham para aquele homem e dizem: porque nós conhecemos o Salvador, o Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, levanta e anda. Sabe, queridos, eu quero fazer uma recomendação aqui para todos vocês. E isso serve para todos, para começando na minha vida, óbvio. Eu recomendo a cada um de vocês que está aqui essa noite, que façam uma avaliação honesta da sua própria vida. Que você permita que o Espírito Santo de Deus mostre a você como está a sua vida. Qual é a nossa dificuldade em fazer a obra de Deus? Existem muitas dificuldades, óbvio. Mas porque muitas vezes nós somos como uma fonte que parou de brotar água, de jorrar água, de dar água. Porque muitas vezes nós estamos secos e, portanto, não flui a vida de Deus em nós. Porque nós não conseguimos manifestar a palavra e o poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Porque os cegos, os aleijados, os miseráveis deste mundo não nos encontram, e nos encontrando, não encontram uma palavra para o seu problema. Por quê, irmãos? É importante a igreja de Jesus, é importante para a igreja de Jesus chegar ao momento da sua existência, parar e pensar nisso. Eu recomendo de todo o meu coração que você faça uma avaliação, que você permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. Onde está o seu coração, meu irmão? Porque onde está o seu coração, onde está seu tesouro. A vida de Deus tem fluído através da sua vida. Queridos, eu não quero trazer peso de condenação sobre ninguém. Eu só quero te dar a oportunidade de você fazer uma avaliação honesta da sua própria vida. Porque quando nós paramos diante de Deus, não é possível. Pela experiência que eu tenho, queridos, eu vou confessar algo para vocês. Eu sou uma pessoa, e eu vou estender isso à minha esposa, porque nós nos parecemos muito com isso, nesse sentido. Eu sou uma pessoa que vive em profundo conflito. Se você me perguntar, eu e ela, nós somos um conflito ambulante. Nós estamos o tempo todo nos perguntando o porquê das coisas. Por que fazemos? Por que não fazemos? Qual a motivação que nos conduz? Nós estamos o tempo todo fazendo isso. A um ponto de chegarmos à exaustão às vezes, né? Irmãos, a igreja de Jesus precisa parar. Vocês entenderam? Quem entendeu o que eu estou falando? Diante de Deus. Amém. Não, eu acho que vocês não estão entendendo. Quem entendeu? Amém. A igreja de Jesus precisa parar, irmãos. Nós somos tomados por um ativismo tão insano, tão cruel, tão falso, com aparência de espiritualidade, que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. É como um carro automático. Você precisa ligar, engatar no drive, que é o Dzinho, e deixar o carro
andar. É assim que nós estamos. Não há avaliação. E se não há avaliação, muitas vezes não existe aquilo que eu falei primeiro, não há vislumbramento, não há contemplação da glória de Deus. A igreja de Jesus, e eu falo isso com temor diante de Deus, e eu sei que eu sou muitas vezes uma voz contrária a muitas coisas que eu vejo por aí, mas a igreja de Jesus Cristo no Brasil precisa parar e rever os seus caminhos. Vou citar novamente o livro de Jeremias. Jeremias estava falando para aquele povo: chega, Deus já trouxe uma palavra de condenação para vocês. Vocês vão para a Babilônia, porque é a única forma de Deus tratar e consertar a vida de vocês, e Deus está fazendo isso por amor a vocês. E Deus disse bem claro: e depois que eu tratar a vida de vocês, eu ainda vou punir a Babilônia, porque ela foi usada para punir vocês. É interessante, tamanho amor de Deus pela nação de Israel. E então Jeremias profetizava isso, mas existiam outros profetas que diziam o quê? Está tudo bem, nada vai acontecer para essa nação vai prosperar, essa nação vai ver as coisas acontecendo, o melhor vai acontecer sobre essa nação. Profetas que profetizavam segundo o coração dos próprios homens. E é interessante que esses profetas são reprovados por Deus, e a palavra de Deus se cumpre, irmãos, porque não era tempo de alegria, mas era tempo de choro. Era tempo de prantear, para que em tempo devido Deus pudesse restaurar a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. É o salmo quando Deus leva o povo de volta. Irmãos, olha para mim, por favor. Entenda o que eu quero dizer. Nós estamos falando de evangelização. E sabe, evangelização é a base da vida cristã, é o básico do cristão. E nós estamos num estado muitas vezes letárgico e paralisados porque nós não contemplamos mais a Deus. Nós às vezes estamos tomados por... Não vou usar uma palavra que a minha esposa usa, você é a única pessoa que usa essa palavra no dia a dia. Eu nunca ouvi uma pessoa usar essa palavra no dia a dia. Você é sensacional. Nós estamos num estado de torpor. A Elza, gente. A Elza, você não tem noção. Ela sai com umas palavras assim. Você, Elza, ninguém usa essas palavras no dia a dia. Só você. Ninguém mais. Nós estamos num estado de torpor, né, Elza? De entorpecimento. Ela é chique, cara, é difícil a palavra. Essa perspectiva de olha para mim, eu vou falar para você, olhando os seus olhos, aleijado. Eu não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda, porque nós não temos isso. Nós estamos recorrendo a outras coisas. Nós estamos como aquele povo, construindo cisternas rotas que não retêm água. É isso. E nós estamos aplaudindo tudo isso sem o menor constrangimento na nossa alma. Irmãos, é tempo da gente se envergonhar, boca no pó. Amém? Eu vou conversar mais uma coisa para vocês aqui antes de entrar num ponto. Eu não tenho certeza se eu tenho condições, eu e minha esposa, de fazermos mais e melhor pela igreja. Eu não tenho essa certeza. Eu me julgo uma pessoa que chegou no seu limite humano. E por chegar no seu limite, eu percebo que eu corro o risco de deixar de ser bênção para me tornar um problema. Vocês estão entendendo?
E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por uma questão muito simples, irmãos. Porque eu não me permito engatar o carro automático no D e seguir em frente. A Elza não se permite fazer isso. Nós não nos permitimos. Se a gente compreender, e aí nós precisamos ter discernimento de Deus, que Deus está nos orientando a fazer e agir de forma diferente do que nós estamos agindo e fazendo, nós vamos dizer sim e amém à vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque eu me recuso, essa é a palavra, eu e minha esposa, eu me recuso a participar de algo que eu não creio. Eu me recuso a jogar o jogo. Eu me recuso. E se eu perceber, eu e minha esposa, que por algum motivo nós precisamos tomar uma outra direção na nossa vida, pelo bem da igreja, nós assim faremos. Nós assim faremos. Porque eu tenho muitos defeitos na minha vida, eu e Elza, mais eu que a Elza. Mas eu não brinco com a obra de Deus. Eu não tenho a obra de Deus como sendo algo meu. Eu nunca me apossei de algo que não me pertence. Nunca. Eu sempre tive disposição de abrir mão de tudo. E é assim que eu vou continuar vivendo. A única coisa que eu desejo é que Deus desperte a sua igreja. E que isso comece na minha vida. É isso que eu desejo. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Amém. Vamos para Atos 7. Atos 7, 54 a 59. Eu gosto dessa passagem também, que acho que é uma passagem muito significativa. Atos 7, 54 a 59. Só para que você esteja ciente do contexto. O contexto é mais ou menos assim. Estevão, ele era um homem que estava pregando ali o Evangelho, e com poder e autoridade. Então alguns homens, alguns judeus da sinagoga dos libertos, vai vendo, o nome da sinagoga era a Sinagoga dos Libertos, se levanta contra Estevão e começa a mentir a respeito dele, falando que ele estava blasfemando, né? Ele estava indo contra os princípios do judaísmo. E então levam Estevão diante do Sinédrio, e o Sinédrio era um lugar onde os sacerdotes e os homens importantes se reuniam para julgar as causas, né? E Estevão, diante desse Sinédrio, ele continua pregando. E a pregação de Estevão, irmãos, se você pegar o capítulo 7, ela é uma pancada naquele povo. No final ele fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ele dá uma chacoalhada naquele povo. E aí então há um tumulto, e nós vamos entrar aqui no versículo 54, né? Diz assim, depois da pregação de Estevão, o versículo 54 diz assim: ouvindo isso, o Sinédrio ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos,
lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, porque ele, segundo eles, ele tinha blasfemado. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, futuramente apóstolo Paulo. Versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém, irmãos? Veja bem, Estevão, obrigado, eu passo. Veja bem, irmãos, Estevão era um grande homem de Deus. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. É o primeiro homem que a Bíblia cita que morre por causa do Evangelho de Jesus. E ele morre porque ele está pregando a verdade para o Sinédrio, para os judeus. E esse homem ali anunciando a palavra com autoridade, o que esse homem recebe em troca, irmãos? O que esse homem recebe? Ele é chamado de blasfemo, é arrastado para fora e é morto. É apedrejado pelos seus acusadores. E esse homem sendo apedrejado, e eu não sei se você consegue imaginar o que deve ser uma morte por apedrejamento. Você consegue imaginar? Ela não é uma morte rápida, é uma morte lenta. Não é como se você te tomasse um tiro na cabeça, que você nem vê e você foi. É uma morte lenta e dolorosa. Extremamente lenta e extremamente dolorosa. Esse homem, ele diz que entregava o espírito dele ao Senhor, mas ele tem uma coisa que ele fala: não considerem culpados esses homens pelo pecado que eles têm cometido. Só um homem com o coração de Deus, irmãos, é capaz de fazer uma oração dessa. Vocês estão entendendo? Então eu estou falando sobre evangelização. E eu disse para vocês que se nós não contemplarmos, vislumbrarmos a grandeza de Deus, a nossa palavra vai ser oca e vazia. Eu estou falando para vocês que se nós não tivermos a vida de Deus em nós não temos como dar o que não temos. E baseado nessa experiência que nós acabamos de ler, eu quero dizer o seguinte, irmãos: Deus precisa nos dar um entendimento sobre a condição humana. Amém? O que eu quero dizer sobre isso? Deus precisa nos dar o coração dele com relação ao perdido. Como Deus vê o perdido, assim nós também deveríamos ver. Se nós queremos evangelizar, a misericórdia e o amor de Deus tem que permear o nosso coração. Como nós vamos anunciar o Evangelho, queridos, o Evangelho com unção, se nós às vezes temos repulsa, se às vezes o que nós temos pelo perdido, as pessoas que estão no mundo, é nojo, é aversão a essas pessoas? Como que nós vamos falar de um Cristo amoroso que morreu pelos nossos pecados entre dois bandidos, que foi considerada escória? As pessoas preferiram escolher o cidadão lá, como é o nome dele? Deu branco aqui agora. Barrabás, ao invés de Jesus. Como que nós vamos falar do Evangelho se nós não formos falar do Evangelho carregado de amor e misericórdia? E preste atenção no que eu vou falar, porque eu vejo muitas vezes um discurso que eu não consigo entender.
As pessoas dizem assim, mas nós temos que falar a verdade, porque se nós não falarmos a verdade, as pessoas não vão ouvir. Sim. Pegue a última pregação de Estevão, queridos. Estevão não amaciou em nada. Por favor, chegue na sua casa e leia o discurso de Estevão, a pregação de Estevão. Ele bate, e ele bate muito forte. Vocês entenderam? Ele não negou o Evangelho. Mas na hora que estava sendo apedrejado, o que esse senhor faz? Senhor, não impute culpa sobre esses homens. Senhor, tenha misericórdia desses homens, porque eles não sabem o que fazem. Como nós estamos vendo os perdidos que estão à nossa volta, irmãos? Como é que nós vamos pregar o Evangelho de um Deus que é amor, cheio de ódio no nosso coração? Irmãos, todos nós sabemos que a prostituição é pecado. Mas diante de Deus, você não tem compaixão por uma pessoa que você vendeu o corpo para sobreviver ou para dar um sentido para a sua vida? Você não tem. Todos nós sabemos que a homossexualidade agride os princípios de Deus. Mas você já não percebeu o nível de angústia que muitas vezes essas pessoas estão vivendo e precisando encontrar a verdade de Deus para se libertar? Nós não estamos percebendo isso, irmãos? Será que nós não estamos conseguindo olhar para as pessoas que estão vivendo uma condição de miséria? De miséria, irmãos. Sem ter compaixão delas. Ah, mas essas pessoas são as pessoas que estão nos roubando. Eu não tenho dó daquele cara que está vivendo debaixo da ponte, porque ele vem e me assalta. Queridos, sério? Sério mesmo? Estevão estava sendo apedrejado. Qual foi a oração de Estevão? Não impute sobre esses homens esse pecado, porque estão nas trevas, não têm luz, não são capazes de ver. Aí quando eu vejo, irmãos, eu repito isso até a hora que eu achar que eu devo parar. Quando eu vejo alguém dentro da igreja, eu vejo gente dentro dessa igreja falar assim, bandido bom é bandido morto. Defender, desculpa a corrupção política, mas eu preciso dizer isso. Defender políticos que defendem, que fazem apologia à tortura, à violência. Eu me envergonho. Eu não falo mais nada, porque o Face não é ambiente para falar, para discussões. O Face é um ambiente doente para esse tipo de coisa. Mas eu sinto vergonha. É feio. Porque Estevão podia falar o quê? Aqui, Senhor, não estão dando pedra, ó. Senhor, a minha vitória tem que ter sabor de mel. Pesa a mão sobre esses que estão jogando pedra sobre mim. Eu vou morrer, mas eu quero que esses homens sofram. Eu quero que a lepra venha sobre eles. Eu quero ver esses homens arrebentados, Senhor. Esse homem vira e fala assim, perdoa, Jesus. Eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles esse pecado. E aí, como que nós agimos? Qual que é o discurso que a gente tem? Aí nós vamos falar de evangelização. Outro dia eu estava conversando, acho que foi um dia que a gente fez a confraternização de final de ano. Eu estava conversando com a Maria, né? Maria disse, tem muita gente que não gosta de crente, né? Eu disse, Maria, quer que eu te fale a verdade? Nem eu gosto de crente. Eu não gosto de crente. Eu tenho ojeriza crente. Porque com toda sinceridade eu acho que é um povo muito hipócrita. Nós somos hipócritas. É isso que eu acho. Nós vivemos debaixo de um nível de hipocrisia assustador. Nós queremos que as pessoas vivam aquilo que nós não vivemos. Nós somos como os fariseus. Imputamos pesos nas pessoas que nós mesmos não conseguimos carregar. Nós somos hipócritas.
Aí quando você fala assim, mas quem? Você está falando que eu sou hipócrita, pastor? Não, eu estou falando que nós somos hipócritas. Porque entre o nosso discurso e a nossa prática existe uma distância tão grande. E esse é um dos grandes conceitos de hipocrisia, né? Discurso e prática. Nós estamos sendo incoerentes. Aí essa pessoa fala assim, eu não gosto de gente, eu vou falar para você, eu também não. Eu amo o Evangelho, eu amo Jesus e eu amo cristãos honestos, sinceros e verdadeiros. Agora, crente, como é compreendido aí no meio do sistema, também não gosto não. Se eu puder evitar, eu evito. Sendo o mais sincero possível com vocês. Porque eu acho que nós estamos formando uma geração de hipócritas. É isso. E Deus tem que ter muita misericórdia de nós. Porque se nós não conseguimos ter este coração, e eu não tenho não, tá irmãos? Eu estou tentando ter esse coração de Estevão aqui. Eu não vou ter isso aqui não. Eu estou me colocando no bolo. Entendeu? Eu estou me colocando no bolo. Eu não sei como que eu reagiria. Não sei mesmo. Mas eu quero que a glória, o amor, a misericórdia de Deus se manifeste na minha vida. Porque senão, para que nós vamos pregar? As pessoas não vão assim, ele fala um negócio para mim, mas ele faz outro. Ele diz que Deus é amor, mas ele não consegue amar. Ele fala que Deus perdoa os pecados dele, mas ele não consegue perdoar. Irmãos, se é isso que nós vamos ser, é melhor não sermos nada. Aí você diz, é radical? Meu Deus, é radical. E é por isso que eu tenho esse senso de inadequação, vocês entenderam? Onde entra o meu senso de inadequação? Entra nisso. É porque eu sou daqueles que ainda vivem de utopia. Por isso que eu me sinto um ser em conflito constante. Porque eu acredito que existe alguma coisa diferente. Não é possível. Nós convivemos com os escândalos de uma forma tão passiva e pacífica que me assusta. Tem que mudar. Princípio que norteia a evangelização. Nós precisamos entender a condição do homem, do ser humano caído, e estender amor, graça e misericórdia. Não interessa quem seja, todos, absolutamente todos, são dignos do amor e da misericórdia e da graça de Deus. Ah, mas aquele cara que estuprou 30 crianças, também. Se você não consegue entender isso, irmão, desculpa, o Evangelho é escândalo mesmo. Ele escandaliza, ele choca, ele deixa a gente louco, porque ele vai contra a vingança. E nós precisamos mudar essa história, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu Deus. Termino aqui essa palavra dizendo que o Senhor tem misericórdia de nós, queridos. Amém. Que hoje, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, que é o símbolo da nossa aliança com Jesus Cristo, a gente possa parar e falar assim, Senhor, e aí, Senhor, como é que está a minha vida? Como é que estão as coisas? É hora de fazer avaliações, colocar o coração diante de Deus, pedir para o Espírito Santo de Deus falar, é colocar a boca no pó, chorar, se arrepender, irmãos, clamar a misericórdia de Deus, passar a noite sem dormir se for preciso, entendeu? É tempo disso. Não é tempo de alegria, não é tempo de festa, é tempo de reconhecimento das nossas mazelas, para que Deus mude a nossa sorte em nome de Jesus. Amém?